Olá, a graça e a paz de Cristo, o Cristo ressuscitado, o Cristo eterno que venceu a morte, venceu os demônios, venceu o inferno, venceu a carne e venceu o mundo. Ele é vencedor, já venceu todos os seus inimigos. E Paulo diz, o último inimigo, a ser vencido, a ser batido por ele, era a morte. E ele ressuscitou da morte. Então, a Cristo toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos dos séculos, sem fim. Amém? Glória a Deus. Eu sou o pastor Van e quero agora trazer um estudo, mais um estudo abençoado, Mais um estudo abençoado. Então, a você, meu irmão, minha irmã do canal Iluminados pela Graça, a você que tem me incentivado, tem me dado força, parabéns pela sua inscrição, E Deus possa te retribuir de maneira poderosa em Cristo Jesus, ok? Então, pastor, qual é o estudo agora? Bom, eu tenho um estudo daqui a pouco, eu vou lançar um estudo, você vai dizer assim, pastor, eu nunca vi isso, mas está na Bíblia, está na sua Bíblia. Preste atenção aqui agora. O que é que o pastor Van vai trazer hoje? É ensinado nos canais do YouTube que toda vez que aparece o nome demônio, tem que aparecer enfermidade. Eu estou falando isso na minha compreensão, na minha interpretação. Então, ensina-se nos canais de YouTube, principalmente dentro da escatologia consumada, que toda vez que aparece enfermidade, tem que estar lá ligado demônio, ou espírito imundo, ou espírito maligno. E quando tem espírito maligno, sempre também consta lá no texto, certo? No texto tem que constar lá enfermidade ou doença. Você entendeu? Entendeu? Entendeu não? Os pregadores da escatologia consumada ensinam que toda vez que aparece enfermidade ou doença, tem que constar no texto demônio ou espírito maligno. E espírito maligno ou demônio está associado à enfermidade. Então, eles dizem que é uma enfermidade da carne, que o espírito, que o demônio é a carne, e a carne ela fica enferma. Bom, eu vou dizer a você que não é bem assim. Não é bem assim, não. Para não dizer outra coisa, não é bem assim. Não é desse jeito, não. Eu digo a você, meu irmão e minha irmã, existe enfermidades, ok, de cunho não natural, certo? Existe enfermidade de cunho natural. Existe enfermidade causadas pelos demônios, espíritos malignos. Sim, existe enfermidade causadas por espíritos malignos. E existem enfermidades que não têm ação nenhuma de um espírito maligno. Prove isso, pastor Van. É mais uma prova, né não? Vamos lá. Muito bem. Doenças de cunho não espiritual, ou seja, doenças que foram apresentadas, manifestadas sem nenhuma ação demoníaca, sem nenhum espírito maligno. Não é que o espírito daquela pessoa estava doente, não. Doenças ou enfermidades de cunho não espiritual. Esse texto que você está vendo aí, Mateus 9,35, é um deles. Jesus, olha lá o que está escrito lá. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas,
pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Aqui são enfermidades patológicas. Qualquer tipo de enfermidades ou enfermidade. Sem nenhuma interferência maligna de demônios, de espíritos malignos. Não. Aqui são doenças naturais. Isso é um dos textos. Outro texto que nós podemos ver. Lucas 7. Olha o que é que diz Lucas 7. Espero que você esteja me entendendo. Porque é ensinado nos canais de YouTube que toda doença está ligada a demônios. Os demônios são doenças. É um espírito doente, né? O demônio é uma doença, ok? E eu estou dizendo que não, que existem enfermidades naturais e existem enfermidades espirituais causadas por demônios ou espíritos malignos. E agora nós estamos decorrendo em textos que falam que existe, que falam das doenças ou enfermidades não causadas por nenhum espírito, são doenças naturais, não houve ação de nenhum espírito. Você não vai ver aqui nesses textos dizendo que associado a um demônio. Não, são doenças de patologias, doenças natural. Aconteceu, por exemplo, uma cegueira, né? Uma deformação no braço, na perna, um problema mental, né? Um problema psicológico, o que mais? Uma ferida, né? Uma cura, um sangramento. Isso você vai ver, ok? Que não foi de nenhuma ação maligna, causada por nenhum espírito. E depois você vai ver que existe doença causadas por demônios. Aí sim, aí você vai diferenciar, você vai dizer, então peraí, oxente, então eu só vi uma coisa, me ensinaram que a doença, que os demônios não tinham poder de gerar uma doença. Vamos ver isto aqui. Então, doenças naturais. Estamos vendo aqui Lucas, capítulo de número 7, Lucas 7, versículo de número do 1 ao 10, que diz, olha só, tendo terminado de dizer tudo isto ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Olha só, ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. 3. Ele ouviu, estava doente um servo do centurião. Você vai ver que nesse contexto não se fala, não vai estar escrito demônio, espírito maligno, porque é uma doença natural, de causa natural. Aconteceu de repente no corpo daquele homem. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem merece que lhe faças isto. Este homem merece que lhe faças isto. Porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. 6. Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. 7. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz.
Ao ouvir isto, Ao ouvir isto, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tanta fé. Olha que estava baseado em fé. 10. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo estabelecido. Ok? Então você percebeu aqui que esta enfermidade não está associada ligada a nenhum espírito maligno, como ensina a escatologia consumada, os irmãos da escatologia consumada. Aqui foi uma enfermidade de cunho natural, ok? Não houve aqui nenhuma possessão, né? Não houve possessão, não houve aqui nenhuma interferência do mal, nada. O homem adoeceu, Jesus foi lá e curou aquele homem. Muito bem. Marcos 5, vamos para Marcos, outra enfermidade simplesmente natural. Marcos capítulo 5, versículo de número 25 ao 34. 25 diz: e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Então, perceba que aqui esta mulher sofria de uma hemorragia. Você vai ler o contexto até o versículo 34, que você vai ver que ela foi curada quando tocou. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Versículo. Enquanto Jesus ainda estava falando. Aqui. 20 ao 34. Aqui o 30. Respondeu 31. Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor? E ainda perguntas: quem tocou em mim? Aí ele diz, o 32. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. O 33. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Olha o que Jesus disse a ela. Veja se Jesus expulsou algum demônio dela, para poder ela ficar curada. Perceba aqui agora. Perceba se Jesus expulsou. Veja que no contexto, e Jesus expulsou e ela foi curada. Não, Jesus se aproxima dela, então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou, e o demônio saiu. Não, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Entendeu aí? Então veja que há uma diferença. A possessão maligna, aqui ela não estava possessa, aqui não tem interferência maligna, né? Jesus nos curou, Jesus não expulsou, Jesus curou apenas, não expulsou. Expulsar é uma coisa, eu já disse isso, e curar é outra coisa completamente diferente. Jesus curou a fé daquela mulher, né? A impulsionou a cura, a levou à cura, ok? Então, houve alguma interferência de demônio aqui? Ela estava possessa? Não. Então, vamos aprendendo aí. Glória a Deus. Então, outra coisa aqui também, Marcos 2, do 3 ao 12. Marcos, capítulo 2, versículo 3 ao 12. Vieram, aqui ó, vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregando por 4 deles. Aí ele diz: não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma cobertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Jesus curou este homem. Perceba no contexto aqui se houve possessão maligna. Olha só. O que é que Jesus disse aqui, ó? Vendo, olha se não é questão de fé ou é de possessão. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados.
Jesus, além de perdoar os pecados deste homem, curou ele. E não houve, nem você não vai ver em nenhum momento, certo? Jesus dizendo, expulsar o demônio e ele ficou curado. Perceba isso, perceba isso. Há enfermidade natural e há enfermidade demoníaca. Um demônio pode sim gerar uma enfermidade no corpo físico. Aqui você percebe que Jesus não expulsou nenhum demônio deste homem. Este homem não estava possesso. Este homem não estava com demônio. Não tinha espírito maligno nele. Apenas Jesus curou uma enfermidade de cunho natural. Ou seja, uma enfermidade física. Outro texto também. 1 Timóteo. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Capítulo 5, versículo 23. Olha o que é que o conselho de Paulo a Timóteo. Veja se Timóteo estava possesso. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Ou seja, toda vez que Timóteo ficava enfermo, né, entrava um demônio nele. Por quê? Para que ele pudesse ficar possesso. E aí Jesus ia lá, ou Paulo, né, no tempo de Paulo, Jesus já tinha ressuscitado. Paulo ia lá, botava a mão, expulsava o demônio e ele ficava curado. É isso? Não. Porque aqui é uma enfermidade natural, né? Então veja que ele não estava possesso. É essa observação que eu quero que você veja, certo? Que você desperte para isso. Então você dizer, meu irmão da escatologia consumada, dizer que o demônio, né, a enfermidade está ligada à possessão, não dá, não dá. Timóteo, quantas vezes Timóteo ficou possesso? Nenhuma, mas ficou enfermo. Entendeu aí? Então aqui outra. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15. 14 e 15 que diz. 14 e 15. Entre vocês há alguém que está doente, possesso, com demônio maligno, espírito maligno? Entre alguém há vocês dessa forma? Porque, segundo a escatologia, para estar doente tem que estar possesso. Não. Entre vocês há alguém que está doente, doença natural, qualquer tipo de doença natural, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que eles orem sobre ele, expulse o demônio, unge com óleo em nome do Senhor. É assim? Não. Para que chame os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Aí ele diz, 15, e a oração feita com fé, e expulsando os demônios, ele será curado. Não dá, não dá. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Doença de cunho natural, doença natural, qualquer doença, qualquer um tipo de doença, qualquer uma, cegueira, qualquer uma. Você vai ver doenças onde o espírito entrou naquela pessoa, no corpo daquela pessoa e causou ali uma grave doença. Aqui não, aqui você não houve possessão, aqui não houve intervenção espiritual, aqui não foi preciso expulsar um demônio para poder aquela pessoa ficar curada. Não, ali colocou a mão, que era o tempo do Antigo Testamento ainda na lei, colocava a mão, né, botava um óleo, ungia e ele ficava curado. É simples assim. Então, João capítulo 9, vamos lá para o livro histórico de João 9, versículo do 1 ao 7. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Esse cego, porventura, estava possesso? E agora?
Ele estava possesso para ter essa doença de nascença, para ser cego? Né? Você não afirma aí no seu canal que a enfermidade está ligada à possessão? Que toda vez que Jesus expulsava o demônio, né? Ou seja, expulsava aquele espírito ruim, a pessoa ficava curada? Vamos ver se esse cara estava possesso aqui. Vamos ver. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E assim você vai ver a história. Olha o que é que Jesus diz. Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar as obras daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Aí ele diz, versículo 7. Então lhe disse: vá lavar-se. Veja se Jesus expulsou o demônio deste homem. Isso aqui é expulsar demônio? No seu entendimento, isso aqui é expulsar demônio? Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Pronto. Isso aqui é expulsar demônio? No meu entendimento não é. Mas se no seu é, né, que você diz que era para ter expulsado o demônio, esse homem não estava possesso, não tinha nenhum espírito maligno na vida deste homem. Isto aqui foi uma enfermidade de nascença natural. Ele nasceu cego. E esta enfermidade, Jesus disse, era para a glória de Deus na vida daquele homem. Simples assim. É simples. Lucas capítulo 8, tem mais uma. Lucas capítulo de número 8, versículo 43. Olha só. Veja se essa mulher estava possessa. Veja se tinha algum espírito maligno na vida desta mulher. Veja. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Eu lhe pergunto, ela estava possessa para possuir esta enfermidade? Tinha algum espírito maligno nela? Ela tinha um espírito imundo para ser manifestado esta enfermidade? A resposta é não, não tinha. E agora? Que tipo de enfermidade é esta aqui? Natural. É ou não é? Cadê o... Perceba se Jesus expulsou algum demônio da vida dela. Aqui, ó. Aí você vai lendo. Quando chegar no versículo... Vamos ler. Vamos ver aqui se Jesus expulsou algum demônio, né, na vida dela, para ela ficar curada. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Né? Então, olha a cura, olha a cura. Ela tocou na orla do vestido de Jesus, né, e ficou curada. Saiu algum demônio dela? Não. Então, vamos parar de inventar coisas. Vamos falar o que a Bíblia fala. Vamos falar a linguagem da Bíblia. Aqui era doença natural. Agora, no próximo vídeo, eu vou mostrar para você as doenças causadas por um demônio. Quando o demônio entra numa pessoa, certo? Que não é crente, não é cristã, não é de Deus, não tem o Espírito de Deus, e manifesta no corpo daquela pessoa doenças, enfermidades, até mesmo para a morte. Você vai ver no próximo vídeo. Então, vimos aqui que existem doenças, certo? Que não são espirituais, que não são causadas por nenhuma possessão maligna. São doenças simplesmente de nascença, né? Doenças de causas naturais. E
Existem doenças de causas espirituais. É o próximo vídeo. Eu quero ver se você vai ter coragem de assistir, de ver, né? Para a gente aqui crescer e aprender, ok? Então, nesta mulher aqui, não foi expulsa nenhum espírito imundo. Por que não foi, pastor Van? Porque os espíritos imundos, quando eles se manifestam, eles também geram doenças no corpo físico. E para essa doença desaparecer, tem que primeiro ser expulso o espírito imundo, né? E depois Jesus ia e curava aquele corpo, certo? E aquela pessoa ficava curada. Amém? Então, no próximo estudo, no próximo vídeo, doenças, enfermidades, certo? Causadas por um espírito maligno. A minha gratidão, compartilha, aperta o sininho aí, se inscreva, continua se inscrevendo no canal, ajuda o teu amigo, ajuda o irmão Van, ajuda aí o teu parceiro aí do canal do YouTube, amém? E Deus te abençoe grandemente. Próximo estudo, não perca, é continuidade deste, doenças causadas por demônios. Não perca, compartilha e se inscreva.